Olá, eu sou Mariana Fentelias, representante do Compartilhando Ideias aqui em Portugal, e vamos para mais um Café com Ideias. Bem, nessa série do Café com Ideias, a gente está falando um pouquinho sobre a importância de se trabalhar as habilidades socioemocionais de forma intencional, né, na criança pequena, no adolescente, enfim. É muito importante que essa criança saiba lidar com as suas emoções. E para saber lidar com essas emoções, é necessário ela cumprir 3 passos. Primeiro é saber nomear essas emoções, ou seja, tristeza, raiva, alegria, descontentamento, angústia. Então, primeiro é conseguir nomear essa emoção, esse sentimento, algo que vem e a gente não pode controlar. Depois eu conseguir reconhecer quando eu estou sentindo uma dessas coisas, que é muito difícil. Às vezes eu sei o que é raiva, o que é tristeza, mas quando eu sinto, eu não consigo dizer: olha, eu tô sentindo hoje um pouco de tristeza, eu tô angustiada, eu tô feliz, eu tô muito contente com essa situação. Pronto. E a terceira parte, que aí é a mais difícil, e muitas pessoas, mesmo em adultos, têm dificuldade, que é reconhecer essa emoção no outro. Né? Ou seja, chegar na escola, olhar para esse meu amiguinho e quando eu estou lá falando, muito contente, contando meu final de semana, eu não consigo perceber que esse meu amigo não está me dando atenção, talvez porque ele esteja triste, talvez porque o final de semana dele não tenha sido assim tão bom, e eu não consigo reconhecer essa emoção no outro, e aí conseguir mudar também um pouco a minha atitude em relação ao que eu vi no outro. É a famosa teoria da mente. Bem, mas não estou aqui para falar dessa parte. A ideia dessa série desse Café com Ideias com vocês é trazer atividades que possam ser feitas na escola ou também em casa, né, junto com os pais. E aí hoje eu vou propor um livro que, mesmo que vocês não tenham esse livro, dá para fazer de outras formas em casa. Vamos lá. Então, o livro é esse aqui, ó, Emocionário. Eu depois vou virar a câmera para poder mostrar para vocês. Qual é a ideia desse livro? Esse livro, ele vai trazer, como o nome já diz, como se fosse um alfabeto das emoções. Então, dentro dele, vocês vão encontrar diversos sentimentos e emoções, né? E a descrição, e com umas imagens bem interessantes. E aí, qual é a atividade que vocês podem fazer na escola? Então, primeiro, escolher, talvez a partir muito do que os alunos falaram aquela semana, ou até de uma votação, ou de um sorteio, ou seja, de uma forma mais lúdica, escolher alguma emoção e depois vir aqui ler e quem sabe fazer um debate emocionante acerca do que foi lido aqui neste livro. E a segunda ideia é, por que não fazer o próprio emocionário? Ou seja, talvez no final do dia ou no final da semana, isso serve para casa ou para a escola, né? Que sentimentos vocês acham que a gente mais sentiu? E pode fazer até um mapa dos sentimentos, alegria, tristeza, raiva. E aí a criança ou o adolescente marca ali no final do dia qual foi, a gente sente várias emoções ao longo do dia, é óbvio, mas qual foi o sentimento mais marcante daquele dia? Talvez assim, o que eu tive mais tempo, né, a sentir. Foi alegria, foi raiva, foi tristeza, né? Porque alguma coisa ruim aconteceu. E aí vai marcar. Olha aí a matemática. Não consigo usar as atividades sem ser de uma forma aí transdisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, imagina que vai marcando ali e no final da semana ver qual é o sentimento que dominou a turma assim essa semana, que mais foi sentido pela turma essa semana. E aí monta lá o que então foi a raiva. O que é a raiva? E aí as crianças descrevem. Se forem crianças pequenas pode ser através de desenho, se forem crianças maiores já pode ser através, né, de palavras, ou une os dois, desenhos e palavras. E vai montando. Então vai chegar uma determinada época do ano que vocês vão ter um verdadeiro emocionário, ou seja, um alfabeto das emoções. É muito bacana. E agora eu vou mostrar um pouquinho do que tem dentro desse livro para vocês. Então, esse aqui é o livro. Emocionário, diz o que sente. Já está na 4ª edição e a editora é a Editora Texto. Eu comprei aqui em Portugal, não sei se a gente encontra em outros lugares, mas como eu falei, existem várias formas de vocês fazerem. Aqui tem a trilha das emoções, olha, ternura, amor, ódio, ira, irritação, enfim, e vai fazendo aqui todos os sentimentos. E aí, aqui tem uma descrição e onde a ternura está. Eu vou escolher um para ler para vocês, vou escolher o amor. Olha só que imagem bonita. E diz assim: amor, de todas as emoções, talvez o amor seja mais contraditória. Pode provocar em nós um sorriso gigantesco
ou uma catarata de lágrimas. Então, assim, é muito bacana o livro e vocês podem transportar a ideia do livro de uma forma mais concreta, tanto em sala de aula quanto em casa. Gostaram da ideia? Bem, mais do que gostar da ideia, eu espero mesmo que vocês pensem sobre a questão de trabalhar essas habilidades socioemocionais, tanto na escola quanto em casa. Perguntar como você se sente, por que você se sente, como você está se sentindo hoje, como você se sentiu hoje. São perguntas de extrema importância e que a gente precisa fazer sempre. E fazer com que essa criança, esse adolescente, pense sobre as próprias emoções e sentimentos. Porque se a gente não consegue entender o que nós sentimos e, mais do que isso, saber lidar com essas emoções, a gente vai ter muita dificuldade em viver nesse mundo e principalmente em ter relações interpessoais mais saudáveis. Então fica essa dica, um beijo e até a próxima!